grande maioria dos meus ouvintes, eu sei que a maioria também já estão caminhando para o mesmo destino que eu estou caminhando. Portanto, nos alegra muito estar na presença, poder abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12. Se os irmãos quiserem acompanhar a leitura que eu estarei fazendo na versão internacional, estarão acompanhando o texto que esperamos ser a fonte da mensagem que Deus tem para nossos corações. Hebreus 12, versículo 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade ao soar da trombeta, ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Contraste, versículo 22. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia da terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Senhor amado, faça tua vontade na palavra pregada nesta noite. Eu sei que tua vontade é de falar de modo que pessoas sejam mudadas para serem na imagem de Jesus Cristo. Rogamos, ó Deus, que não haja decepção, muito pelo contrário, que saiamos desse lugar alimentados, abençoados e modificados segundo tua perfeita vontade. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Fiquem à vontade, amados irmãos. Se quiserem ficar em pé, não há problema nenhum para mim. Mas se quiserem se assentar, também não há problema. Irmãos, foi em 88 do século passado que estive em Cambridge, na Inglaterra. O irmão da Austrália chamou nossa atenção, era um grupo talvez de 15 pessoas, 12 pessoas, reunidos a convite da Aliança Mundial Evangélica,
e que falou o seguinte: toda adoração, do ponto de vista do Novo Testamento, é celestial. Isto é, como nós vivemos em duas realidades ou dimensões ao mesmo tempo. Uma dimensão é Águas Claras, Taguatinga, onde se encontra esta igreja local. A outra dimensão é o céu. Uma vez que nós morremos com Cristo, uma vez que ressuscitamos e fomos entronizados com Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 6, então nossa adoração é celestial. Eu não tinha pensado dessa maneira antes, que eu lembro, mesmo estudando no seminário, mesmo tendo lido textos como esse que nós acabamos de ler, simplesmente não entrou na minha cabeça que a adoração é celestial. Esta noite, com a sua permissão, eu pretendo, espero poder explicar mais ou menos os benefícios e vantagens de entender que a adoração, irmãos, diferente da adoração no Monte Sinai, é adoração celestial. E se Deus nos permitir entender assim, que nós sejamos grandemente abençoados pela sua palavra. Vamos lá. O texto começa com versículos 18 a 21, apresentando o cenário ao pé do Monte Sinai, naquela península ao sul de Israel hoje. Eu nunca subi aquele Monte Sinai, a minha filha subiu, mas eu não. Eu estive no Sinai, mas não vi esse monte. Não sei como que é, mas eu sei que foi lá, segundo este texto, em que o povo amedrontado pela presença de Deus no cume do monte, pediu que Deus não falasse mais. Eles ficaram tão atemorizados com a presença de Deus, com a ordem que se um animal tocar no monte, se uma pessoa tocar nesse monte, além de Moisés, seria apedrejado, seria morto. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que Deus é tão glorioso, tão santo, que Ele mora em um lugar chamado Santíssimo, e que nós não temos direito de nos aproximarmos dele. Ele é glorioso demais. Ele é fogo consumidor. Ele iguala uma mosca que vai voando em direção ao sol. E quando chega próximo do sol, o que vai acontecer com essa mosca? Essa mosca vai ser incinerada e não vai ter possibilidade nenhuma de voar de volta. No Antigo Testamento, irmãos, a visão de Deus é de grande fonte de temor e tremor. Não se aproximem demais de Deus, porque se você aproximar-se dele, você vai ser destruído. Os irmãos lembram daquele senhor que tocou na arca para estabilizar a arca e foi fulminado na hora. Por quê? O que houve para ele ser morto só porque ele queria beneficiar aquela caixa
que representava a presença de Deus. É para lembrar que Deus é perigoso. Tão perigoso como seria para este mundo aproximar do Sol. Mas aqueles 150 milhões de quilômetros, e imagina se chegasse apenas a 1 milhão de quilômetros ou 2 milhões de quilômetros, como nós todos seríamos destruídos pelo calor e pelo fogo que sai dessa bola atômica. O medo fetal que o povo pediu a Deus, a Moisés, para pedir que Deus pare de falar, porque eles não estavam aguentando a voz e o temor que isso produzia nos seus corações. Amados, nós estamos reunidos esta noite na presença de Deus. E eu acredito que ninguém entrou nesse recinto nesta noite tremendo de medo. E muito menos que vocês, ao ouvir a palavra lida esta noite, ou pregada esta noite, admitindo que seja a palavra de Deus, dizem: olha, pare de falar. É motivo de muito temor da minha parte. Por favor, não fale. Por quê? Porque há esse contraste total que permitia o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo apenas uma vez por ano e não sem sangue, mencionada nesse livro de Hebreus e naturalmente no livro de Levítico e outros textos. Para quê? Para o povo reconhecer a santidade de Deus. Hoje, crentes não temem a Deus. Isso não é a característica nossa. Muito pelo contrário, para nós, Deus não é perigo nenhum. Ele é papai do céu, ninguém tem medo do seu papai. Ou talvez uma espécie de avó. Avó que nos ama, mas que nos acolhe, nos abraça e diz: como é bom que você veio para minha casa. Eu não vou colocar medo nenhum no seu coração. Qual é o efeito desta mudança desde o Antigo para o Novo Testamento? Isso que nós vamos ver agora, olhando para esta adoração celestial. Não chegamos a Monte Sinai, versículo 22, mas o Monte Sião. Os irmãos sabem que o Monte Sião é um monte ideal que é chamado habitação de Deus. É o local da Nova Jerusalém, chamado Jerusalém Celestial. Chegamos a essa Jerusalém, que é bem distinto da Jerusalém na Palestina ou em Israel hoje. Eu já fui para Israel várias vezes e a gente sabe que Jerusalém é como qualquer outra cidade, cheio de problemas e necessidades, cheio de museus e de conflitos de árabes, de bombas caindo. Esse não é a Jerusalém celestial. Mas nós, nesta noite, mesmo estando aqui na DF, no Distrito Federal, estamos no Nova Jerusalém, no Monte Sião. Chegamos a este monte. Que diferença faz a sua vida ter chegado à cidade onde Deus é entronizado? Talvez não faça diferença nenhuma. Da maneira que crentes vivem, muitos, da maneira que eles
tratam a palavra de Deus como sem importância séria, é apenas reconhecer que esta adoração celestial é uma adoração falsa. Este povo que me adora com seus lábios, de boca para fora, o seu coração está longe de mim. Mas se chegamos ao lugar onde Deus está entronizado, se de fato chegamos aqui esta noite, realmente a Nova Jerusalém, não pode deixar de mudar certas atitudes erradas, de examinar nossa vida, de buscar as condições de entrar na presença de um Deus tão glorioso como aquele que chegou ao Monte Sinai. Número 3, olhem para a sua Bíblia, versículo 22. A cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Saindo da Igreja Batista de Jardim das Embuias, uns poucos anos atrás, a minha esposa estava acompanhando uma outra irmã que estava arrastando seu filhinho, de mais ou menos 3 anos. De repente, ele não querendo sair, disse: mamãe, tem Jesus acima do púlpito. A mãe disse: Jesus? Onde? Ela agora quer ver quem essa criança está vendo. Daí ele diz: olha, tem 2 Jesus. Agora sabe que não foi Jesus, só tem um. Então estava vendo anjos, que é uma coisa que às vezes crianças têm o privilégio de ver quando sua mãe não viu nada. Irmãos, nesse recinto, sem nós podermos ver, são alegres anjos em festiva reunião. Lembra do texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, que as mulheres devem ter sobre sua cabeça autoridade. Por quê? Por causa dos anjos. Vocês estão adorando em local celestial. Você não entra na presença celestial de Deus sem uma atitude condizente com o local. Imagina os anjos chocados com a maneira que nós chegamos aqui esta noite, sem nenhum respeito, sem nenhuma preocupação, apenas mais uma reunião. Chegamos a muitos anjos em festiva reunião. Chegamos, o texto continua, a igreja, a assembleia dos primogênitos. Primogênitos são os crentes. Por estarmos em Cristo, o primogênito, mas aqui está no plural, é claro que os primogênitos são aqueles que também estão em Cristo, que estão batizados em Cristo pelo Espírito Santo, têm o privilégio de ser parte do corpo de Cristo, de maneira que, junto conosco, havendo apenas um corpo de Cristo no mundo inteiro, todos os santos que estão reunindo com Cristo na China, todos estão reunindo lá na América do Norte, todos que estão na África do Sul, todos que estão em Quênia, sou da igreja interior da África, tem mais de 1 milhão de membros, todos que estão reunindo aquela maior igreja evangélica do Egito, e assim por diante, em todo esse mundo, nós estamos reunindo, não com um grupinho de irmãos na igreja Deus é Luz,
mas uma igreja de 500, 600, 700 milhões de membros, chamados os primogênitos. Isso tem alguma importância para os irmãos? Tem alguma importância aqueles que tiveram o privilégio que eu tenho tido de chegar a uma igreja chinesa em Singapura e ver aqueles irmãos que reúnem enchendo aquele templo no 10º andar de um daqueles altos prédios de Singapura, às 8 da manhã, 800 irmãos, depois saem, vêm outros 800, às 10 horas da manhã, depois enche novamente às 2 da tarde, depois enche novamente às 4 da tarde, e a gente diz, mas que é isso? Uma igreja de 2.000 pessoas e 400 enchendo o mesmo local, primogênitos junto conosco esta noite, reunidos na presença de Deus, naquele lugar onde o horário é exatamente 12 horas diferentes do que nosso horário aqui. Por quê? Porque só tem um corpo de Cristo. Um corpo, não tem corpos de Cristo. Nós somos membros desse corpo. Quando nos aproximamos de Deus, nós aproximamos nesta comunhão de um corpo com centenas de milhões de pessoas, inclusive uns 100 milhões só na China comunista. Quando nós reunimos nesta reunião celestial, vocês chegam a Deus, juiz de todos os homens. A razão que ninguém podia tocar o monte, na adoração do Monte Sinai, foi porque Deus estava aí. Quem mudou? Que eu posso chegar a Deus como juiz, eu posso sair deste recinto esta noite sem medo de ser fulminado e com certeza não dizendo não fale mais. Por quê? Porque ainda que Deus seja o juiz de todos os homens, nós temos o privilégio tremendo, incomparável, de ter nossos pecados lavados no sangue do Senhor Jesus na cruz de Calvário. De maneira que não há nenhum impedimento, já que nós estamos revestidos de Cristo e nós somos chamados os santos, isto é, pessoas que não têm nenhum pecado. Como diz a palavra de 1 João 1,9, se nós confessarmos nossos pecados, e se nós cremos no Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado, não 90% dos nossos pecados. Amados, somos tremendamente privilegiados. Chegamos ao juiz sem nenhum medo de ser condenados, a não ser que você está aqui esta noite numa reunião como peixe fora de água. Peixe fora de água vai morrer se não encontrar logo uma água para mergulhar novamente. Se você está aqui como peixe fora de água e não fica convencido que você precisa pedir perdão deste Deus juiz de todos e receber esse perdão perfeito que há em Jesus Cristo, você vai sair desse lugar longe de ser abençoado, vai sair condenado. Chegamos, o texto continua,
aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esta frase, justos aperfeiçoados, é esclarecido no próprio livro de Hebreus. Em capítulo 11, versículo 40, encontramos que todos os santos, desde Adão até o último que creu em Cristo, que esperava o Messias, todos aqueles homens heróis da fé de Hebreus 11, que chegaram até o momento que Jesus pronunciou, está consumado, não foram aperfeiçoados até esse momento. O livro de Hebreus coloca claramente que sangue de touros, de ovelhas, de cordeiros, de cabritos, nada tem de poder de perdoar pecado. Eles morreram apenas com seus pecados estocados, esperando a morte do Filho de Deus, o servo de Yahweh, que tomou sobre si os nossos pecados. São os espíritos daqueles que morreram há milhares de anos, centenas de anos antes de Cristo, e que morreram como justos, porque na esperança da morte de Cristo, que aperfeiçoaria todas as suas males, todos os suas transgressões. Meus irmãos, como é interessante a diferença entre crente após Cristo e crente antes de Cristo. Crente antes de Cristo, ele só fica na esperança de que seus pecados estocados na caixa forte de Deus para serem pagos somente na cruz de Cristo. Eles foram aperfeiçoados. Leiam capítulo 11, versículo 40. Chegamos, versículo 12, versículo 24 de capítulo 12, a Jesus, mediador de uma nova aliança. A nova aliança que Jesus inaugurou, e na última ceia disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Era a aliança em que gentios como nós, a maioria aqui todos gentios, recebem o privilégio de serem filhos do Deus de Israel, de se tornarem filhos espirituais de Abraão, de serem incluídos na nova aliança que, se lerem Jeremias 31, versículo 31 seguinte, visa Israel e não nós gentios. Mas quando Jesus Cristo abriu essa aliança para incluir todos os habitantes da terra que se incluem em Ele e que clamam o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, têm o privilégio de serem participantes desta nova aliança e as grandes promessas, 4 promessas de perdão dos pecados, de receber o Espírito Santo na sua vida e ser participante de todos os benefícios prometidos a Israel. Chegamos também maravilhosamente a sangue de Cristo, que fala melhor do que o sangue de Abel. A diferença entre o sangue de Cristo e o sangue de Abel, ambos inocentes, mortos na sua inocência, é que o sangue de Cristo, em vez de pedir vingança, o sangue da terra clamou para Deus:
vingança contra Caim, o sangue que caiu na terra de Calvário, disse: perdoa, Senhor, perdoa, Papai Celestial. Irmãos, esta é a bênção da adoração celestial. Todos estes benefícios de estarmos elevados, arrebatados espiritualmente para Nova Jerusalém, para sermos entronizados com Cristo, segundo Efésios, para estarmos em comunhão com todos os santos do mundo que nós não conhecemos, a não ser uma pequenina porção deles, de podermos chegar a Deus sem ser condenados ou fulminados, de chegar a Jesus Cristo e receber esse cálice da nova aliança. Todos esses benefícios são nossos, porque nós adoramos celestialmente. Se eu encerrasse esta palavra neste momento, os irmãos sairiam dizendo, como eu digo, somos de todos os homens os mais felizes da terra. Não há ninguém que tenha esses privilégios que nós temos. Glória a Deus, aleluia a Ele, e saímos pela porta para viver como sempre vivíamos. Nada mudou. Subimos para o céu, arrebatados, voltamos para a terra e continuamos nossa vida como sempre. A não ser tomando a sério os versículos que seguem. Portanto, com sua permissão, eu quero falar um pouco sobre os versículos 25 a 29. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia do monte Sinai não escaparam, quanto mais nós não escaparemos se desviarmos daquele cuja voz outrora abalou a terra, sacudiu a terra, e agora promete, ainda uma vez mais abalarei não apenas a terra, mas o céu também. O autor de Hebreus está contrastando e intensificando o perigo de não tomarmos Deus a sério e temer a Deus, que é fogo consumidor. Ele está dizendo que tal como houve aquele julgamento que matou todas aquelas pessoas que mandaram Deus parar de falar, todos mortos no deserto, que é acima de 30 anos, naquele período de 40 anos, qual seria nosso destino se nós não ouvirmos, obedecermos e temermos um Deus tão maravilhoso, que Ele nos promete perdão livremente, não temos que pagar nada, e nós não prestarmos atenção à sua palavra. Porque este abalo vai atingir não somente a terra, mas também os céus, é prometido por Jesus Cristo na escatologia, que pode ocorrer no momento que nós menos esperamos.
em que as estrelas caem do céu, esse abalo dos céus, e o abalo da terra, com terremotos e guerras e não sei o que mais, que se nós não tomarmos a sério, o Senhor vai ser, como diz capítulo 6 de Apocalipse, no terror da vinda de Cristo, o que aqueles grandes e pequenos, escravos e senhores, generais e soldados, como que eles vão reagir? Vão pedir que estes prédios de águas claras caiam em cima deles, para os esconder da face de Jesus Cristo vindo neste outro abalo, e não aquela de Monte Sinai. Irmãos, a maioria da população do Distrito Federal, desses enormes prédios estão subindo de um dia para o outro. Toda a população terá que passar por este abalo. Alguns vão ficar imensamente felizes, vão estar glorificando a Deus, porque vai ser o dia da volta de nosso Senhor Jesus, e nós reunindo com Ele, para reinar com Ele, não lá no céu, mas aqui na terra. Mas para aqueles que não prestaram nenhuma atenção, nunca creram no Senhor, nunca entregaram suas vidas ao Senhor, que nunca adoraram celestialmente, vai ser muito mais terrível do que qualquer filme de terror que você poderá lembrar ou ter visto em toda a sua vida. Muito, mas muito pior. Porque nosso Deus é fogo consumidor. Nós voltamos para nossas casas e apartamentos esta noite. Espero pensativos. Pensativos por causa das verdades que este texto declara e afirma. Eu espero que todos, mas todos, antes de dormir esta noite e voltar para o trabalho amanhã, tenham absoluta certeza que esse dia de terror vai ser um dia de grande júbilo e alegria para você. Se não, misericórdia. Num trem saindo de uma cidade da Holanda para um campo de concentração e de destruição, uns 1000 judeus sendo arrebanhados naquela cidade de Holanda. No meio dessa multidão, uma jovem de mais ou menos 18 anos, chamada Joana, viu alguém com um bebezinho, uma judia com um bebezinho, indo para Auschwitz, ou Belsen, ou qualquer daqueles terríveis lugares de incineradores, onde eles seriam mortos. Aquela jovem Joana foi pegar essa criança, ela era vestida de enfermeira, pegou essa criança e saiu andando no meio de todos aqueles nazis, e ninguém parou ela. Ela passou livremente para fora daquele trem, escapou e foi
escondida no sótão de um pastor. E lá no meio dos livros que ele estava vendo, ele encontrou um Novo Testamento, ou uma Bíblia, e começou a ler. Para minha incredulidade, quase não dá para crer, ela disse: eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, nunca. Mas parece que esse profeta, ela entendeu que Jesus era profeta, era o mais importante, melhor de qualquer profeta. Tudo resultou na sua conversão, casou com um pastor, foi livre dessa ameaça que matou 6 milhões de judeus, por um ato da graça divina de Deus. Os irmãos aqui esta noite, os irmãos não sabem que toda a população está num trem que está indo para o lugar mais terrível, 1000 vezes mais terrível do que Auschwitz ou Belsen ou qualquer outro desses campos de concentração. Espero que vocês sejam como Joana, porque nós temos o privilégio de oferecer salvação gratuita desse trem da morte, e você encontrar com todos nós aqui adoração celestial, e quando Cristo voltar, para nós batermos palmas em vez de chorar, que nós não aproveitamos o privilégio de aceitá-lo. Vamos orar. Senhor, agradecemos de todo o coração. Nós não temos palavras, não temos emoções, não temos nada para poder dizer quão gratos nós somos, que Tu nos abraçaste, nos recebeste com toda a nossa rebelião e pecaminosidade, e nos fizeste filhos Teus.